O Notícias de Fortaleza está de volta. Eu lembro a você que é possível assistir a programação da TV Terra do Sol de qualquer parte do mundo pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br e ficar por dentro de toda a programação em tempo real. Nosso assunto agora é a Semana Municipal de Mediação Escolar. Ela acontece todo ano para promover a cultura de paz nas escolas de Fortaleza. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Jorge Marinho, técnico em mediação da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da Secretaria da Educação. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter atendido o nosso pedido, né, de vir aqui até a TV Terra do Sol conversar sobre um assunto tão importante, né? Faz uma reflexão para a gente, o motivo de haver em Fortaleza uma preocupação com relação à cultura de paz, né, dentro das escolas. A mediação ela vem para ser humano cuidar de ser humano. Quando é na justiça, você tem a mediação judicial. Quando você é na comunidade, você tem a mediação comunitária. A Secretaria de Educação de Fortaleza ela é pioneira na mediação escolar. Ela traz essa ferramenta de humanização dos processos para dentro do espaço escolar e lá convivência de gente com gente, né? Sim. Então o diálogo é a ferramenta básica desse processo de mediação. Então a boa notícia é que as nossas escolas, elas não há conflitos de natureza gravíssima. O que nós temos muito é questão de relação humana, noção de respeito, né? Aceitar o outro como ele é, o ritmo do outro. E nós vemos já desde 2013 trabalhando nessa temática, preparando multiplicadores para atuar nas escolas. E essa semana, que está na 6ª edição, vem anualmente destacar durante uma semana esse processo. Fortaleza é pioneira, que o senhor falou? Fortaleza é um dos estados pioneiros do Brasil em mediação escolar, servindo até de referência para estudo de mestrado, doutorado às vezes. É engraçado porque se surgiu em 2013, então o Brasil como um todo precisa se adiantar nisso, né? Porque é algo importante ter dentro das escolas. Porque havia antigamente o entendimento do mediador meio como assistente social, né? E a nossa função ela é mais ampla. Ela não está focada somente no serviço externo social, mas de conexão das várias linguagens no ambiente escolar. Então a gente chama de comunidade escolar, né? Ali eu tenho o pai, eu tenho funcionário, tenho professores, coordenadores, diretores. Uma comunidade que precisa dialogar de forma civilizada. E às vezes o tempo escolar não é necessariamente propício para que essas relações humanas se interajam, né? E a ferramenta da mediação não, ela abre esses espaços de diálogo, círculos de conversa, ambiente de palestras. Então isso humaniza as relações. É interessante, né? Hoje o mundo, até pelo uso da tecnologia, né, dos smartphones, eles estão cada vez menos olho a olho, né? As pessoas estão fazendo aquela comparação do ser humano que, né, vem do primata, que vai ficando em pé e agora baixou a cabeça para ficar olhando para o smartphone, né? Quando se, mesmo diante dessa brincadeira, né, dessa analogia, mas quando se faz, né, uma mediação dentro da escola, né, onde se fortalece as relações humanas, o diálogo, olho no olho, que o diálogo é inerente ao ser humano, né, ele pode conversar, se entender e resolver dessa forma, né? Você poderia me dar um exemplo prático do que seria isso? Imaginemos toda a natureza de conflito. Conflito ele é da natureza humana, não é bom nem é ruim. Ele pode ser um conflito produtivo ou violento. Ele é produtivo quando as partes fazem autorreflexão e a gente chama a natureza autocompositiva, né? As partes se apoderam do processo de autocura. E o mediador ele não interfere, ele não julga, ele não sugere. Ele é a ponte que cria um ambiente de diálogo. Então você tem desde o desentendimento de crianças de 6 anos, né, a questões sociais mais graves, onde a gente precisa fazer articulações com as outras secretarias. E nessas parcerias com os outros órgãos, aquilo que era o papel da escola dentro do universo pedagógico, ele se amplia numa grande rede de proteção à criança e ao adolescente, né? Interessante. Onde você consegue ligar a comunidade escolar
a rede de proteção da criança e do adolescente no universo. Aí se vê conselhos tutelares, Ministério Público, né? ONGs, todas as estruturas que possam vir a servir a escola e dar o suporte necessário naquilo que ela não está na sua natureza de gerir. Interessante. E dedicar uma semana, né? Começa hoje, a sexta edição da semana, vai até sexta-feira. Você dedicar uma semana para esse assunto de mediação escolar, né? Que peso isso tem para a comunidade escolar de Fortaleza? É um marco, né? É um marco temporal e simbólico. Você imaginar que nos 6 distritos de educação, mesmo que em forma virtual, você, como eu tive hoje pela manhã no Distrito 5, onde nós tivemos a participação de 41 integrantes, né, de diretor a aluno, onde pessoas choraram emocionadas com os resultados do dia a dia da mediação na escola, crianças dizendo que entraram de um jeito e saíram de outro depois do projeto Em Paz, né? Então isso nos deixa muito felizes. E criança não mente, né? E criança não mente, ela fala a verdade, verdade. E fala no olho, né? Verdade. E aí você ter esse reconhecimento na ponta, onde professor passa a entender o ritmo do aluno, a necessidade de ouvi-lo, né? A questão da prevenção, nós estamos aí no Setembro Amarelo, na prevenção do suicídio. A semana de mediação, ela previne um ano inteiro. A célula de mediação, junto com o Distrito de Educação, trabalha um ano inteiro. Mas a gente reserva uma semana no ano para sensibilizar, para trazer a pauta. E aí tem uma série de atividades que cada unidade escolar começa a desenvolver com a orientação do Distrito de Educação dentro dessa área de mediação. Por exemplo, nós vamos ter palestras, né? Técnicos são deslocados para palestrar, escolas acolhem outras escolas, alunos dão depoimentos, concursos internos de poesia, de canto, né? Então a parte cultural. Tem esses concursos de poesia também, que legal. Então são várias movimentações nucleares que a gente traz à tona e joga para a comunidade escolar a importância do resgate da humanização dos processos. Engraçado. Engraçado no sentido de ser importante, né? Algo que a gente tem que valorizar isso, né? E o que me deixou, assim, surpreso até foi não Fortaleza ser pioneira, mas isso ser trabalhado apenas há 7 anos, né? O que, de certa forma, até me assustou, né? Como é que está no Brasil hoje isso tudo? As escolas elas estão mais preocupadas com isso? O senhor falou que existem estudos, né, que tratam Fortaleza como referência nessa mediação escolar? A boa notícia é que outras temáticas dentro desse universo de humanização se agregam à mediação. Haja visto, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Sim. Que é uma técnica de neurociência onde você vai utilizar seu cérebro de forma a ter termos pacíficos nas comunicações. Que legal. Você vai ter círculos restaurativos, que é uma outra técnica que se agrega a mediação nas atividades. Tudo é voltado para a questão cerebral mesmo, programação cerebral? Também. Da neurolinguística, por exemplo? A neurolinguística faz parte de um contexto, certo. Mas o objetivo maior é a sociabilização. Num ambiente seguro, ético, controlado, onde o sigilo é garantido e onde as partes se sentem à vontade para cada um se expressar, né? Então, a nível nacional, o que é que nós temos? Além da comunicação não violenta, está muito em voga a questão da educação socioemocional, onde a criança já aprende, nesses grupos nucleares, a perceber o que é raiva, o que é alegria, o que é medo, as suas emoções e como ela interage com a emoção do outro, né? Então, isso tudo vem num grande pacote chamado mediação de conflitos, né? E hoje a gente tira essa ideia de conflito para exatamente amenizar a questão da linguagem violenta. E a gente vai falar de cultura de paz. Vai falar de mediação escolar. Ou seja, seres humanos tendo um terceiro para ajudá-lo nesse processo, colaborar nesse diálogo, no ambiente escolar. Então é de uma mágica maravilhosa. Quando você, é o que eu costumo dizer que não tem preço. Uma criança relatar que... Não é a mesma? Não é a mesma, né? Que ela se sentia angustiada, mas depois do acolhimento que ela recebeu, o diretor, o coordenador pedagógico, o orientador,
estão ali próximo deles, tiram tempo para ouvi-lo, né? Sem julgar, sem condenar. Então isso é muito bonito. Sem preconceitos, sem né? Preconceitos. De mente aberta, tentando entender, isso, né? Porque eu acho que essa é a premissa da humanidade, né? Eu estava vendo esse fim de semana um documentário na TV, a cabo, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E já os conflitos que aconteceram, que foram bem intensos entre os Estados Unidos e o Japão, né? E o locutor, né, do documentário falava sobre número de mortes, né? Falava quantas pessoas foram assassinadas, as bombas que jogaram e tudo. E aí, por coincidência, a gente recebeu essa pauta aqui e eu fiquei pensando, será que tudo aquilo não poderia ser resolvido no diálogo, né? Será que as pessoas não poderiam conversar antes de soltar uma bomba em alguém? Né? Eu acho que assim, é uma comparação, uma analogia que eu estou fazendo de forma absurda, né? De uma grande guerra que aconteceu, que manchou a história da humanidade, mas que os pequenos conflitos, né? A história de entender que o ser humano ele tem raiva, ele tem alegrias, como já foi retratado inclusive em filmes infantis, né? Que a gente já pode ver também, podem ser otimizados no ambiente escolar, que é onde se aprende muita coisa. E às vezes o pai que coloca a criança na escola, né, que acha que a escola pode resolver tudo, que é a escola que tem que educar, e não é bem assim. Eu acho que os pais também fazem parte desse processo, né, de crescimento do filho. Dentro da estrutura do Projeto Em Paz, só para figurar, certo. É um trabalho colegiado. Você tem lá representante de pais, representante de alunos, de funcionários, direção da escola, que se sentam, passam por 4 dias de formação em mediação. Então, você não pensa mediação no singular, ela é coletiva. O grupo escolar se mobiliza para o bem próprio, né? Para se apoderar desses processos de comunicação saudável. E você tocou num ponto interessante, que o grande conflito como a Guerra Mundial, certamente seria prevenido se nós mudássemos a percepção do escutar. Há uma frase que sempre me vem à cabeça, que diz assim: o processo de escuta não é pensar na resposta, é compreender o que está sendo dito. Né? Então, quando você fala, e eu faço uma técnica chamada escuta ativa, que a gente repassa nas escolas para as crianças e para os professores, eles aprendem que eu preciso te acolher primeiro, te compreender, sem julgamento, sem interferência, sem sugestão, como uma página em branco, onde você vai escrever sua história. Quando eu capto a essência, aí eu estou em condição de devolver. E como eu devolvo? Essa que é a arte da comunicação, né? É do bom dia com um sorriso. Porque um bom dia com cara fechado não vai fazer bem a ninguém. Né? Melhor nem falar, né? Nem falar. E o silêncio que é violento. Aquele desprezo do outro pode ser, no momento de silêncio, algo de extrema violência. Então, quando as pessoas tomam consciência de como a comunicação ela tem o seu peso, né, que interfere nas relações humanas, ela passa a ser cuidadosa. Ela cuida do que vai entregar para o outro e recebe de forma acolhedora, sem gerar barreira de preconceito. E isso tudo faz uma grande aura, né, onde ali você cria um ambiente naturalmente, onde há conflito, mas o conflito produtivo, e não o conflito no sentido de guerra, de destruir o outro, de se impor. Um conflito de discussão, onde se chega, né, a um consenso, né, ou que os dois estão trocando ideias, né, como a gente diz. Você falou um ponto importante. Olha. Há um entendimento que toda negociação tem que sair com acordo, né? Que uma boa negociação é o ganha-ganha. Ah, certo, né? ok. A negociação é uma outra técnica. A mediação não, a gente não está atrás de um resultado. Ela não é fim, ela é meio, ela é ponte, para que as partes encontrem as melhores alternativas. Por isso que é muito interessante que sessões de mediação, às vezes, ela não se encerra num primeiro contato. Precisa uma segunda, uma terceira, porque também é terapêutica. Entendi. Né? As pessoas processo, né? As pessoas vão se curando, né? É verdade, interessante. A conversa tá boa aqui com o professor, né, Jorge Marinho. Ele é técnico de mediação escolar, né, em cultura de paz também dentro do ambiente escolar, que a Secretaria da Educação de Fortaleza está promovendo a 6ª edição
da Semana de Mediação Escolar e Cultura de Paz no Ambiente Escolar. E eu quero chamar agora uma reportagem, a gente vai ver uma reportagem agora, que vai contar mais detalhes sobre essa semana que está sendo promovida. Começa hoje e vai até a próxima sexta-feira. Confere aí. Atualmente, por conta da pandemia do coronavírus, as salas de aula estão assim, vazias. Mas o trabalho de orientação e mediação na Escola Terezinha Parente, no bairro Lagoa Redonda, segue funcionando. Tudo para estimular uma cultura de paz e reduzir os conflitos entre os alunos do 6º ao 9º ano. A mediação, ela traz outra leitura, né? A leitura de que aquilo vai ser transformado, né? Aquela situação, ela pode ser escutada, observada e dali, em toda situação conflituosa, existe um sentimento que está sendo expresso, né? Então, a mediação, ela traz a percepção de que ali existe uma necessidade de um pedido, né? Muitas vezes de socorro, né? Então, os alunos indisciplinados, eles pedem socorro quando falam. A nossa preocupação maior é daqueles alunos que não falam. Desenvolvido desde 2015, o trabalho tem dado certo. De acordo com a direção da escola, houve uma redução de aproximadamente 50% no número de ocorrências. Com certeza foi após o Projeto Em Paz, após essa implementação da mediação como técnica e como mecanismo para a gente resolver os conflitos existentes na escola. Né? Algo interessante é que algo que era mediado na escola, ele tem também o seu reflexo no ambiente familiar, né? Na casa. Então, geralmente, quando a gente conversa com um adolescente que vê que esse problema muitas vezes não é aqui na escola, é no outro ambiente, a gente traz a família, convida a família, conversa e dá para a família o olhar do adolescente, quais são as dores que os adolescentes estão sentindo, né? Então, isso é muito positivo porque a gente acaba dando voz ao nosso aluno, né? Ele sabe que tem um espaço na escola onde ele vai ser ouvido, onde suas dores vão ser acolhidas e muitas vezes o problema é resolvido. Com um filho adolescente matriculado na escola, a cozinheira Rivani sabe bem a importância desse trabalho. É muito importante, né? Uma questão que a gente não está sabendo lidar em casa com nossos filhos. Eles estão ajudando a gente a entender e saber lidar com situações que a gente causa em casa que a gente não sabe lidar, né? Para trocar experiências e estimular a adesão de outras escolas ao projeto, de 21 a 25 desse mês, a Secretaria de Educação realiza a 6ª edição da Semana Municipal de Mediação Escolar. Nesse ano, os encontros são virtuais. Pelo que a gente está vivendo, né, a questão da pandemia e tudo, então ela não deixou de acontecer. Pelo contrário, ela está muito forte, porque as famílias estão numa convivência maior, os conflitos existem, né? E precisa ser dado esse suporte. Então, essa semana também vem para que a gente possa dar essa ajuda aos nossos alunos, aos nossos estudantes, no ambiente familiar, né? Como trabalhar o conflito dentro de casa. Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com notícias de Fortaleza. O assunto é muito importante, a Semana de Mediação Escolar, para promover a cultura de paz nesse ambiente. Nosso convidado é o professor Jorge Marinho, ele é técnico em mediação da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da Secretaria da Educação. Professor, como é que funciona essa célula de mediação escolar? Hoje a Prefeitura de Fortaleza tem no seu organograma uma célula dentro da Coordenadoria de Gestão Escolar, né? Onde você consegue, de forma, dentro do organograma de uma secretaria, garantir uma estrutura técnica de suporte às escolas. No princípio, era um trabalho de corpo a corpo dos técnicos, né? Nós íamos às escolas resolver grandes conflitos, apaziguar a situação. Hoje não, hoje nós já estamos no início da colheita, né? Foi semeado, então hoje cada distrito de educação possui um núcleo de mediação com 2 técnicos em média, qualificados, treinados, e eles já dão suporte a um grupo de escolas do distrito naquilo que o diretor não consegue gerenciar.
Entendi. A escola é totalmente autônoma nas suas relações de conflito, né? Como gerenciar é da escola. Passou de uma instância onde está difícil ela fazer, ela aciona o técnico do distrito. Junto a isso, nós temos um Que seria o senhor? Não, que seria os técnicos dos 6 distritos de educação. Nós Certo. temos 6 distritos na capital. Certo. Então, a cidade é dividida em distritos e lá cada distrito é uma equipe. Nós estamos no núcleo central da SME. Certo. Lá nós temos um grupo de 8 a 10 técnicos, né, que estão ligados a vários programas. Então, é um trabalho de multiplicação. A nossa rede é a 4ª ou 3ª já maior do país. Certo. Está falando aí de 12 a 13 mil professores. Então, é uma mega operação, né? E a mudança de uma cultura leva tempo, né? Sem dúvida. E hoje nós estamos muito felizes nesses encontros, né, da Semana da Mediação, onde a gente vê todo um trabalho montado num passado recente e hoje os frutos de técnicos, diretores, coordenadores, alunos participando, professores envolvidos no processo, né? Então, além do trabalho ser pioneiro, hoje a gente consegue ter uma capilaridade muito grande na rede e um suporte. A escola sabe que lá na SME, no Distrito de Educação, existem técnicos de alto nível qualificados, né? Eu vou dar algum exemplo de formações dos nossos técnicos. Escola Nacional de Mediação, técnicos formados pelo Conselho Nacional de Justiça. Olha só. Então, alguns advogados, outros pedagogos, outros de diretores, ex-diretores de escola muito experientes, alguns palestrantes. Pessoas da área e especializadas. Né? Especializadíssimas e apaixonadas pelo que fazem. Isso é o mais importante, né? Então, são seres humanos que se ajudam nesse trabalho de disseminação. E aí a gente tem hoje a colheita, né? Começa a dar os primeiros frutos. Pois é, isso que eu ia te perguntar, professor. Como é que estão os resultados, né? Como é que está sendo essa aceitação da escola que, como o senhor falou, tem essa autonomia de mediação? E qual é o momento que ela percebe e diz assim, não, gente, eu preciso de ajuda, o que é que eu faço? Quando o trabalho já está solidificado e a escola já adquiriu as ferramentas, ela raríssimas vezes aciona, né? Geralmente eu chego numa escola e eu pergunto, como é que está por aí? Eu disse, não, professor, não está precisando de mediação não, está ótimo. Tudo certo. Estamos resolvendo Graças aqui, a Deus, todo mundo né? em grupo, graças a Deus, né? Mas naquele que ainda está, né, adquirindo a tecnologia e dominando, ele tem a tranquilidade de ter o suporte técnico para apoiá-lo, né? Certo. E a gente nunca gosta de trabalhar de forma fracionada. Nós sempre trabalhamos em rede. A gente conecta a escola ao distrito e o distrito à secretaria, para essa coisa fluir de forma dinâmica, né? Todos dentro de um processo único. E o grande fruto, vamos falar de resultados, né? Certo. Como eu medir a alegria de um sorriso de uma criança? É difícil, né? Né? É muito difícil. Eu posso medir índice de homicídios, mas de verdade. sorrisos ninguém conta. É verdade. Né? Então, o trabalho do mediador, ele está no campo de relativa subjetividade. Já ia falar, muito subjetivo esse resultado. Porque né? trabalha com afeto, com carinho, com recuperação de valores, de laços, né? Mas onde é que a gente sente, lá na ponta, o resultado do trabalho? É quando uma criança chega e dá um seguinte depoimento, por exemplo. Tio, depois da formação, eu passei a mediar em casa. Vendo meu irmão com meu pai brigando. E eu cheguei lá, ó, senta aqui, vamos conversar, não é assim, você fala e você escuta. Que legal. Olha que maravilha, né? Que preço tem isso, né? É verdade. Você chegar a um professor, eu não acho que essa coisa de mediação é só conversa, né? Isso aí não tem muito a ver. Entra no processo, começa a saborear, começa a aplicar e hoje se diz um apaixonado por mediação. Que né? legal, né? Atrás de curso, de formação, querendo se capacitar. Então, é esses resultados que a gente apresenta à comunidade, né? E conflitos graves, por exemplo. Antigamente, vou dar uma situação mais extrema. A Prefeitura de Fortaleza trabalha no sistema de rede, né? De rede de proteção. Nós temos os conselhos tutelares, né? Os órgãos de proteção, Ministério Público. Então, todos esses órgãos públicos, eles estão a serviço da escola. Mas havia um distanciamento. Então, aquilo que a escola não conseguia gerenciar, ela ficava um tanto perdida para saber. Hoje não. A célula sabe onde é que está cada apoio desse e faz a interface, o distrito aciona, né?
Então, hoje, o conselheiro tutelar não é mais aquele fiscal da escola. Ele é o parceiro da célula de mediação. O Ministério Público não é aquele órgão mais de denunciador, né? De fiscal, né? De cobrador, não. São pessoas próximas, são promotores de justiça que reconhecem o trabalho da mediação e os seus resultados, né? Então, há um diálogo franco e aberto de pesquisa, de dados, de troca de informação, onde todos ganham. Então, isso é muito bonito. Antes de encerrar esse bloco, eu vou fazer só mais uma pergunta, né? Fortaleza foi pioneira e, como a gente já disse, tem sido referência para estudos sobre mediação, né? O Brasil hoje se espelha em algum país específico que tem isso como destaque, a mediação escolar e a promoção da paz? Se você falar no âmbito mundial, há várias experiências polarizadas pelo planeta, né? A cultura de paz, vou dar um exemplo específico da mediação. O termo mediação surge nos anos 80, nos Estados Unidos, no âmbito judicial. E ele foi criando forma e se espalhando, né? Quando ele se conecta ao universo pedagógico, outras técnicas surgem, né? Os círculos restaurativos, justiça restaurativa, né? Você vai ver a comunicação não violenta. Então, todos esses universos vão se polarizando. Então, são vários países. Vou dar alguns exemplos. Estados Unidos, Canadá, Suécia, que tem já um trabalho bem avançado na parte de mediação escolar. Maravilha. E são países, né, que têm a educação aí com bons resultados, né? E eu acho que a gente tem que destacar, nós já estamos além dessa visão tupiniquim. Certo. Nós somos uma referência nacional, né? Ah, legal. No quesito mediação. Mediação escolar. O Brasil é muito rico nessas experiências de humanização de processo, né? Então, hoje, o Brasil como um todo já tem todo um know-how que ele troca tecnologia com outros países. Isso é maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Então, professor, com licença, porque a gente vai fazer mais um intervalo, a conversa está muito boa, é sobre a 6ª edição da Semana de Mediação Escolar, Cultura de Paz no Ambiente Escolar. A gente faz um intervalo e volta logo em seguida. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Ao meu lado, o professor Jorge Marinho, técnico em mediação da Escola de Mediação Social e Cultura de Paz da Secretaria da Educação. Professor, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. Esse ano, a 6ª semana dedicada à mediação escolar e cultura de paz no ambiente escolar vai ser todo virtual por conta do coronavírus, da pandemia. Como é que vai ser isso? Como vocês se adaptaram a isso? Muito bem. Como a própria rede de educação se adaptou a esse momento difícil, né? Sim. As tecnologias vieram para contribuir à comunicação. O ambiente virtual, apesar de algum limitador técnico de imagem, ou som, ou de sinal, são pessoas interagindo, né? Então, eu tenho o olho no olho, eu tenho o receptor, o emissor, então não há nenhum prejuízo. Tem áudio, vídeo, olhar, né? Tranquilo. E aí, isso bem organizado, né? Acaba fluindo. Né? Flui muito bem. Então, nós fizemos a seguinte estratégia. Os 6 distritos de educação mobilizam escolas. Essas escolas participam de uma live onde ali é convidado um palestrante, né? A convite do técnico do distrito, ele chama alguém da área específica para dar uma palavra. E as escolas, nessa semana, passam a atuar no seu universo próprio, fazendo atividades ligadas ao tema, né? E aí vai a criatividade de cada unidade escolar, né? Então, eu vi uma experiência hoje pela manhã muito interessante, que era a escola acolhedora. Hoje pela manhã? Hoje nós tivemos a abertura da semana em um desses distritos, nós fomos convidados, e trabalhando com os colegas lá, olha que bacana, as escolas que participaram da abertura vão ao longo da semana acolher as que vão participar do final, mandando mensagens positivas, de pensamento positivo, de humanização. Então, há uma interação entre as unidades escolares e, no final, a gente fecha novamente com a apresentação de um cordel direcionado à mediação. Não, e o senhor estava falando sobre já o final, né? Isso. Eu vou até me intrometer aqui nas suas tranquilo. declarações, que a gente vai ter um encontro com o tema gratidão à linguagem que a alma fala,
Me explica o que é esse tema, o que é que vai ser abordado nesse final. Aparentemente parece algo muito filosófico, né? Uhum. Mas o filosófico é bom, é a arte de pensar, de perguntar, né? E hoje é uma coisa muito própria, próxima, né? Saiu do mundo acadêmico e hoje todos nós somos meio filósofos, trocamos informação, né? Verdade. E aí a ideia é exatamente estimular essa concepção de perceber que escutar não é pensar na resposta, é acolher o pensamento do outro, né? Então eu vou não no que ele me apresenta quando externo, mas o que está por detrás, a alma, né? Qual é o sentido que ele está querendo me passar. Às vezes um silêncio, como eu falei no início, Pode ser agressivo. pode ser agressivo e pode gritar. Olha que interessante. A criança não olha para você, mas ela grita angústia. Você consegue ver isso? Ela não verbaliza, mas ela grita uma angústia, né? Uma mãe que chega para ser atendida, que vai resolver um simples burocracia de um documento, no momento do acolhimento e mediação, se revela uma mãe sofredora, uma mãe que precisa ser ouvida, que às vezes chora, que às vezes desabafa, né? Que ali não é um set psicanalítico nem de psicólogo, mas é um ser humano cuidando do outro. Então, essa humanização que é feita na escola perpassa os muros e vai influenciar a família, né? Entendi. Então, a gente quebra aquela ideia, aquele paradigma de dizer que escola é coisa chata, que escola não é legal. Não, escola é a extensão da minha casa, né? É onde eu tenho voz e sou ouvido. E lá a gente constrói juntos a educação, né? É como hoje no aniversário de Paulo Freire, né, essa semana Sim. também, ele citava essa questão do construtivismo, né? O professor que ensina e aprende, né? O aluno que recebe e ensina. Então, isso chama comunidade escolar, né? Entendi. E não elementos, professor, aluno, né, funcionários Funcionando desconectados. de forma separadas, né? E que cada um faz a sua função sem tentativa de conexão, né? E atuador não me causa efeito. Então, tô ali para te ensinar alguma matemática, né? Que 1 mais 1 é 2. Entendi. Entendeu? Professor, agora a gente vê que essa semana tem uma extrema importância, né? O senhor fez entender isso pra gente. E então, assim, antes de encerrar a nossa conversa, né? Pois não. Não é uma entrevista, é uma conversa, né? Isso, é um bom bate-papo. Eu queria saber que conselhos você daria, né? Para que se promova um ambiente de paz nas escolas. Em qualquer escola, né? Pronto, eu vou ampliar. Certo. Escola, família, qualquer local onde pessoa convive com pessoa. No mundo. No mundo. Que aí é a cultura de paz, É. né? Que aí não vai haver a guerra, se nós Isso, fizermos a exatamente. prevenção. Eu vou citar 3 pontos. Primeiro, eu me automediar. A gente tem a tendência a querer mediar o outro, né? A ensinar, a corrigir. Não. Se corrige primeiro. Você está bem com seus conflitos? Sim. Você é uma pessoa feliz? Né? Que mediador com cara fechada, algo está errado. Tem que mudar de profissão. Tem que estar leve, sorrindo e bem. Então, o que vocês querem eu tô aqui, bem, né? eu tô bem. Eu tô vendo, não dá, né? Não dá. Tem que ser aquele cara que leva a paz. Sim. Mas para que ele leve a paz, ele tem que estar em paz. Claro. Então a gente faz esse trabalho de autorreflexão, né? O que é que me afeta? Como é que estão minhas emoções? Como é que a sua fala produz efeito no meu emocional e como é que eu respondo a isso? Como o seu silêncio também. Esse é o silêncio. Né? Então, quando você cuida, esse autocuidado é uma primeira referência. Certo. A segunda dica que eu daria é ouvir o outro não é perder tempo. 1 minuto que você tira para ouvir, você pode salvar uma vida. Isso não é figura de linguagem. Até aproveitar que a gente está em setembro, né? Que é um mês que promove o combate ao suicídio. Isso. Ouvir sempre é importante. Então essa escuta acolhedora, né? Ativa, resgata a dignidade humana, né? E o terceiro ponto, então recapitulando, o primeiro, o autoconhecimento, o segundo, o ouvir, né? E o terceiro ponto é assim: o bom é maioria. A gente tem uma cultura de dar destaque ao que está correndo errado.
Isso até é explicado, né? Às vezes, no nível psicológico, no sentido de me preparar para o pior. Sim. Então, quando eu recebo alguma notícia... Funciona como autodefesa. Autodefesa. Aí eu vou desenhando os piores cenários. Não, a mediação ela vem recodificar isso. Tem até uma música muito interessante que diz assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. É verdade. Então, por que eu vou sofrer por ansiedade, né? É verdade. Então, vamos ver o mundo de forma boa. Olha, tem mais gente que não usa drogas que os dependentes químicos, né? Verdade. Tem mais, muito mais. Então, se você fizer na balança, você vai ver que o mundo é bom. Ele é feito, na maioria, de pessoas boas, mas pessoas que não estão conectadas. Quando essa maioria tomar consciência, tem uma frase que eu vou deixar, certo, de Madre Teresa, que dizia assim, ó, o mal só não é bom porque os bons não são melhores. A mediação vem transformar o bom em melhor. E aceitar o mal não como um inimigo, mas como alguém que precisa de ajuda. Que maravilha, é isso? Maravilha. Eu agradeço demais a sua presença aqui, professor, e depois de um conselho como esse, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente conseguiu entender bem, né, a importância de se ter uma semana dessa que promove o ambiente escolar numa cultura de paz, né, nas escolas do município de Fortaleza. E a gente pode escutar, né, que tudo que o senhor falou, o que vai acontecer na semana, e a gente entende melhor o quanto que isso é importante e necessário para não só no ambiente escolar, mas que seja levado também para a família e para o mundo inteiro. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Nós agradecemos o espaço, viu? Sempre à disposição. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Continue com a programação da TV Terra do Sol. Nos vemos em breve. Forte abraço. Tchau.